A Bíblia diz, na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Irmã, eu gostava que nos pudesse ensinar o que implica ser o aroma do conhecimento de Deus. Como se pode perceber esse aroma na vida de um crente? E por que razão o mesmo aroma pode ser de vida para uns e de morte para outros? E também, que responsabilidade implica ser aroma de Cristo, tanto para os que se salvam como para os que se perdem? Muito obrigado, irmã, e que o Senhor a abençoe. No povo antigo, na lei de Moisés, o Senhor ensinou que se deveria apresentar com os sacrifícios também o incenso e muitos aromas, muitos perfumes. Era necessário arranjar e organizar. Os sacerdotes tinham que organizar e tinham que elevar isso como sinal de que era um aroma agradável para o nosso Deus. Então disse que o perfumista, o especialista em fazer o perfume, levava-o ao templo e apresentava-o no incenso e noutros aromas de outras maneiras e dizia que era um aroma para Deus. Porque tudo era físico naquela época, Deus exigia ao povo que lhe prestasse reverência e o honrassem fisicamente. Por isso havia os sacrifícios dos animais, por isso havia o incenso, que era o aroma que subia a Deus, e Deus tinha lhes ensinado que fizessem dessa maneira, embora a Deus, bem, ele não precisava de ter esses aromas. Deus não precisava disso, mas ele queria que o povo, pelo menos, se ocupasse a fazer algo para Deus, se esforçasse, trabalhasse e fizesse algo para Deus. Então exigia-lhes os melhores aromas, os melhores perfumes, e o incenso também tinha que ser elevado pelos filhos dos sacerdotes. Ninguém podia usá-lo. E tudo isso era o aroma agradável ao nosso Deus. Então eles dizem que isso era um aroma agradável. Portanto, esse aroma agradável tinha uma representação simbólica para o futuro. No futuro, o aroma agradável para Deus é um homem ou mulher justos, retos, santos, que agradam a Deus, que servem a Deus, que se afastam do mal, do pecado e que estão sempre a agradar ao Senhor em tudo, fazem o bem, o justo, o reto. Essa pessoa torna-se um aroma agradável para o nosso Deus. Esse era o símbolo ou a representação simbólica do incenso na antiguidade. E diz que às vezes Deus estava tão desagradado quando lhe apresentavam o incenso que o fumo se espalhava. E que quando o fumo subia direito para o céu, era porque Deus o tinha aceitado. Mas quando se espalhava, Deus estava zangado com as pessoas porque estavam a falhar a Deus. Então essa era a simbologia. Hoje, nós, os crentes, desejamos de todo o nosso coração que sejamos um aroma agradável ao nosso Deus. Que sejamos esse perfume para o nosso Deus, ou esse incenso. Então, por isso aqui, ao ler os versos, no capítulo 2, versículo 14, diz: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fala na fragrância do conhecimento do nosso Deus, que o manifesta em todos os lugares, na vida do ser humano. E diz: Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Naquela época, na antiguidade, era o aroma do incenso ou o aroma dos perfumes, mas no Evangelho são os crentes. Para Deus somos o aroma agradável de Cristo nos que se salvam, isto é, os justos, os retos, os que agradam a Deus, e nos que se perdem. Diz: para estes certamente aroma de morte para morte, e para aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E no versículo 17 diz: porque nós não estamos como tantos outros, negociando com a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus
com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele queria sinceridade e retidão para levar o conhecimento de Cristo Jesus. E quão difícil para eles naquela época. Era tão difícil porque todos eram judeus, tinham sido judeus e agora estavam a mudar na fase da sua vida espiritual para acreditar em Jesus Cristo. E era-lhes muito difícil. Para nós hoje não foi difícil acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, mas para eles naquela época foi muito difícil. E por isso é que o apóstolo está sempre a enfatizar que nós, como esse aroma agradável que Deus mesmo permitiu que sejamos, temos que nos esforçar, temos que ser retos e sinceros, porque aqui estava a dizer que alguém estava a aparentar, a falsificar a doutrina, a palavra de Deus, a ensinar os outros com erros na doutrina. E era o que naquela época abundava, esses erros. E abundavam tanto os que pregavam e os que ensinavam. Por um lado os judeus e por outro lado os cristãos. Mas nós hoje damos graças ao Senhor porque Deus já nos unificou. A nós não nos custa acreditar no Senhor Jesus Cristo e aceitamo-lo. E por isso eu penso que o Senhor nos tem aqui com esse fim maravilhoso de pregar no mundo, porque somos o seu aroma agradável e somos seres que estamos aqui à procura da perfeição, da retidão, da honestidade, ser honestos e sinceros com o nosso Deus e seguir em frente, porque esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor. Esse é o Evangelho puro. É Deus quem está ali nesse intermédio de todas as nossas vidas, atuando o Senhor com o seu Espírito e ajudando-nos a entender, a compreender e a seguir este caminho. E assim fica mais fácil, porque a outros fica muito difícil, mas temos que seguir em frente nesta luta. E o importante é que em Cristo Jesus sempre vamos triunfar. A humanidade inteira terá o triunfo por meio de Cristo Jesus, o triunfo na sua vida em todos os aspectos. Cristo Jesus é o nosso triunfo.